Se você pensa que já viu histórias brutais sobre hospitais psiquiátricos no Brasil, prepare-se. O que aconteceu em Goiás nos últimos anos não é apenas revoltante, é desumano em um nível que o público não foi preparado para encarar. Por trás de muros pintados com frases de acolhimento, funcionava um sistema onde pessoas eram dopadas até perder a consciência, amarradas como animais e mantidas longe da família, sob a desculpa de tratamento. Só que existe um detalhe que torna tudo ainda mais chocante. Muitas dessas pessoas nem sequer tinham diagnóstico médico. Eram internadas à força, compradas, vendidas, descartadas e, em alguns casos, completamente apagadas do registro, enquanto os responsáveis lucravam. Vidas eram destruídas. E os bastidores desse esquema revelam um tipo de crueldade que vai muito além da negligência. O que você vai ouvir agora é resultado de denúncias, operações oficiais e relatos que até hoje muita gente tenta enterrar. Tudo começou quando o Ministério Público de Goiás recebeu uma denúncia anônima descrevendo um cenário que parecia improvável demais para ser real. Pacientes vivendo em condições comparáveis a cárcere privado, dopados diariamente com medicações controladas sem prescrição médica e submetidos a castigos químicos para aprender a obedecer. A denúncia falava em pessoas gritando por socorro durante a noite, internos amarrados pelas mãos e pés por horas, e outros sendo obrigados a ficar nus como punição. O documento afirmava que a clínica funcionava como uma empresa de depósito humano, onde famílias pagavam para se livrar de alguém incômodo. A princípio, as autoridades acharam exagero, menos até perceberem que essa não era a primeira denúncia. E quando começaram a investigar, descobriram evidências que indicavam que essa clínica era apenas a ponta de um esquema muito maior, espalhado pelo Estado. Quando a primeira equipe de fiscalização chegou ao local, a direção da clínica tentou criar uma imagem de normalidade. Funcionários sorridentes, pacientes sentados em silêncio, quartos requém-arrumados e a papelada já separada para colaborar. Só que o cheiro de desinfetante excessivo e a rigidez ensaiada dos internos levantaram alerta imediato. Bastou um dos fiscais se afastar da rota guiada para perceber a farsa. Portas trancadas com um cadeado por fora, grades improvisadas e um corredor onde o som abafado de choros e pedidos de ajuda vinha de trás de uma parede falsa de madeira. A equipe encontrou um quarto oculto com 5 pessoas em situação degradante, menos amarradas por lençóis e cintos. Algumas sem conseguir levantar a cabeça, olhos vidrados pelo excesso de sedação. Nenhum deles constava no registro apresentado pela administração. Foi ali que os fiscais perceberam que não estavam diante de um caso isolado de negligência, mas de uma estrutura organizada para esconder abusos sistemáticos. A tentativa de acobertar o esquema desmoronou quando um dos internos, apesar de sedado, conseguiu murmurar para uma das servidoras: "Não deixa eles me darem de novo. Eu não lembro quem eu sou depois da injeção." A frase, dita com extrema dificuldade, expôs o que seria confirmado depois: a aplicação rotineira de coquetéis químicos, misturas de medicamentos controlados usadas para silenciar pacientes. Esses coquetéis não seguiam prescrição, não eram registrados em prontuário e variavam conforme o nível de insubordinação. A investigação descobriu que, ao menor sinal de resistência, os internos recebiam doses tão altas que perdiam coordenação motora, memória e consciência. Muitos passavam dias inteiros dopados, em camas sujas, usando fraldas e sem qualquer acompanhamento médico real. O mais chocante é que alguns nem tinham diagnóstico. Estavam ali porque famílias, igrejas ou até prefeituras pagavam para que desaparecessem por um tempo, ou para sempre. Com o início das investigações, algo ainda mais perturbador veio à tona: a manipulação dos prontuários. Documentos foram analisados e constatou-se que muitos tinham rasuras, datas incompatíveis e assinaturas idênticas copiadas de outros registros. Em vários casos, a mesma prescrição aparecia repetida para diferentes pacientes, como um carimbo automático para justificar a sedação intensa. Havia prontuários com anotações feitas retroativamente, tentando simular acompanhamento médico contínuo, que nunca existiu. Alguns internos apareciam como tendo recebido atendimento psiquiátrico diário, mas câmeras mostravam que nenhum profissional habilitado sequer havia estado na clínica nos dias mencionados. O mais assustador: alguns nomes constavam nos arquivos sem foto, sem histórico e sem contato familiar, como se fossem identidades fabricadas apenas para preencher número de vagas. Isso levantou a suspeita de que parte das internações era feita sem qualquer base legal, permitindo que pessoas fossem literalmente apagadas do sistema de saúde,
e mantidas ali como prisioneiras químicas. A partir da análise desses documentos, os investigadores começaram a perceber um padrão financeiro por trás das internações. Cada paciente representava uma fonte contínua de lucro. Famílias pagavam mensalidades altas, acreditando que seus parentes estavam recebendo tratamento especializado, mas parte desse dinheiro simplesmente desaparecia. Em outros casos, prefeituras firmavam contratos para internar moradores de rua, dependentes químicos ou pessoas consideradas perturbadoras da ordem pública, e a clínica recebia repasses fixos por cabeça menos mesmo, quando o paciente já não estava mais vivo ou sequer presente. O sistema funcionava como uma máquina de lucro baseada na invisibilidade. Quanto menos contato familiar, mais fácil manter o interno por tempo indeterminado e continuar cobrando. Há relatos de famílias que, ao tentarem visitar, eram informadas de que a pessoa estava em surto, não podia receber visitas ou estava em tratamento de isolamento, justificativas usadas para afastar testemunhas e prolongar o sequestro médico. O momento decisivo que escancarou o pesadelo ocorreu durante uma operação surpresa, quando os agentes decidiram entrar em áreas que não constavam no mapa entregue pela administração. Nos fundos da propriedade, atrás de uma porta metálica sem identificação, encontraram um espaço insalubre, semelhante a um depósito, onde 8 pessoas estavam confinadas. O chão era de cimento frio, havia apenas um balde sujo para necessidades e nenhuma cama, menos apenas pedaços de espuma rasgada. Alguns estavam tão debilitados que não conseguiam sequer se levantar. Entre eles, um jovem de aproximadamente 22 anos tremia incontrolavelmente, com marcas roxas nos pulsos e tornozelos, indicando contenção prolongada. No local não havia remédios, fichas de acompanhamento ou qualquer indício de assistência. A cena não foi registrada como ala ou enfermaria, e sim descoberta como um espaço clandestino, criado para punir, esconder e quebrar psicologicamente aqueles que se recusavam a obedecer. Quando o Ministério Público interrogou funcionários, uma nova camada de horror emergiu. Muitos não tinham qualquer formação em saúde, atuando como monitores, mas exercendo funções de enfermeiros, técnicos e até psiquiatras improvisados. Alguns e ex-internos, que ao invés de receberem alta, eram promovidos a cuidadores, mantendo-se presos ao ciclo de violência como forma de sobrevivência. Havia também relatos de que novos funcionários eram instruídos, já no primeiro dia, a não falar com famílias, não fazer perguntas e tratar resistência com seringa, não com conversa. O treinamento consistia em aprender a imobilizar, topar e isolar internos com rapidez, evitando marcas aparentes para não gerar suspeita em visitas oficiais. Esse ambiente de cumplicidade forçada criava uma cultura de silêncio. Quem questionava o sistema era demitido, ameaçado ou acusado de colocar o tratamento em risco. Alguns ex-funcionários revelaram que muitos obedeciam por medo de perder o emprego ou por medo de serem internados como instáveis caso denunciassem. O depoimento de uma ex-funcionária foi crucial para expor o grau de perversidade instalado ali. Ela contou que existia um código interno chamado protocolo cheiro, acionado sempre que um paciente dava trabalho, expressão usada para qualquer atitude considerada inconveniente, desde chorar até pedir para ir embora. Quando esse protocolo era ativado, o paciente era levado para uma sala sem câmeras, onde recebia uma combinação de antipsicóticos, sedativos e relaxantes musculares em doses acima do recomendado. Segundo ela, o objetivo não era tratar, mas calar. A ex-funcionária relatou que, em algumas situações, os internos acordavam dias depois sem lembrar do próprio nome, confusos sobre onde estavam e totalmente dependentes da equipe. O mais revoltante é que o protocolo Shiro não constava em nenhum documento oficial. Era transmitido verbalmente entre funcionários de confiança. Para a direção era um recurso necessário para manter a ordem. Para quem viveu, era tortura química que apagava identidades e transformava seres humanos em zumbis conscientes apenas da dor. À medida que mais relatos surgiam, uma questão começou a incomodar os investigadores. Onde estavam os familiares desses internos? A resposta revelou um esquema calculado para manter todos longe. As clínicas adotavam uma estratégia de manipulação emocional, apresentando uma narrativa pronta para quem tentasse visitar. Ele piora quando vê a família, ela te culpa por estar aqui. A presença de vocês atrapalha o tratamento. Muitas famílias desesperadas acreditavam e se afastavam, achando que estavam fazendo o melhor. Em outros casos, as visitas eram limitadas a poucos minutos, com o paciente previamente sedado, para não conseguir falar.
Quando algum parente insistia, a clínica utilizava laudos vagos e linguagem técnica para intimidar a risco de surto psicótico. Quadro instável, recomendação psiquiátrica de isolamento. A intenção era clara: menos romper os vínculos externos, deixando o interno invisível ao mundo. Quanto mais isolado, mais fácil prolongar a internação, controlar o paciente e manter a fonte de lucro intacta. Durante a investigação, descobriu-se que muitas das internações aconteciam sem avaliação médica prévia. Bastava um responsável assinar um termo de responsabilidade, muitas vezes preenchido pela própria clínica, para alguém ser internado por tempo indeterminado. Em alguns casos, a pessoa era levada sem sequer saber o destino. Familiares eram orientados a não avisar, para evitar resistência. Houve situações em que cônjuges internaram o parceiro após brigas conjugais. Pais enviaram filhos adolescentes por comportamento considerado rebelde, e até líderes religiosos encaminharam fiéis para a cura espiritual, usando a clínica como punição disfarçada de tratamento. O mais grave é que, ao chegarem, muitos não passavam por avaliação psiquiátrica verdadeira, menos eram classificados como dependentes ou instáveis, com base em uma ficha genérica, Sam Laud Official. O paciente perdia qualquer direito de contestar a internação. Assim, pessoas saudáveis eram trancadas, junto a quem realmente precisava de cuidados, criando um ambiente explosivo de sofrimento psicológico e violência institucionalizada. A descoberta de que pessoas completamente saudáveis eram internadas ao lado de indivíduos em sofrimento mental grave criou um dos cenários mais perigosos documentados durante a operação. Em um único quarto, agentes encontraram um professor universitário aposentado, uma jovem dependente química em abstinência, um homem com transtorno psicótico severo e um adolescente de 15 anos internado à força pelos pais após desobedecer regras de casa. Não havia separação por idade, condição ou nível de risco. Essa mistura explosiva resultava em episódios frequentes de agressões, surtos e abusos dentro das próprias alas. Funcionários, em vez de oferecer suporte, aplicavam castigos coletivos. Se um interno brigasse ou gritasse, todos do quarto recebiam sedação. O clima era de tensão constante, onde ninguém dormia profundamente por medo do que poderia acontecer durante a noite. Aqui dentro, você enlouquece mesmo sem ter doença, disse um dos resgatados, deixando claro que a clínica não tratava transtornos. Ela criava traumas. Quando o caso começou a ganhar repercussão na imprensa, a defesa das clínicas tentou desviar o foco com o argumento de que tratamentos para dependência química exigem medidas firmes. Só que essa narrativa caiu por terra quando surgiram provas de que a maioria dos internos não era dependente de nada. Uma auditoria revelou que alguns pacientes tinham chegado totalmente sóbrios, sem histórico de uso de substâncias, mas foram registrados como dependentes grave para justificar contenção e medicação. Além disso, exames toxicológicos feitos após o resgate mostraram que muitas vítimas estavam com níveis elevados de remédios controlados no organismo, mas nenhuma substância ilícita. Em outras palavras, a própria clínica induzia dependência química de psicotrópicos. Essa prática garantia que o interno ficasse debilitado, confuso e incapaz de fugir ou denunciar. A opinião pública começou a perceber que não se tratava de um centro de reabilitação que exagerou, e sim de um negócio perverso que lucrava às custas da destruição física e mental de pessoas vulneráveis. Com o avanço das investigações, foi revelado que algumas dessas clínicas mantinham relações diretas com agentes públicos, incluindo vereadores, secretários municipais e até servidores da área de saúde, em troca de contratos, indicações e repasses financeiros. Essas autoridades encaminhavam pessoas para internações compulsórias sem análise profunda, transformando o sofrimento humano em moeda de troca política. Havia casos registrados em que moradores de rua eram recolhidos em operações de limpeza urbana antes de eventos importantes da cidade e enviados para essas unidades. Como forma de retirada temporária do espaço público, o escândalo ganhou novos contornos quando descobriram que, em certos municípios, o número de internações aumentava justamente em períodos eleitorais, sugerindo que a manutenção dessas clínicas fazia parte de um ciclo de favores, votos e influência. Essa teia de interesses dificultou o fechamento imediato das instituições, porque quem deveria fiscalizar estava, em muitos casos, lucrando com elas. Uma das revelações mais revoltantes surgiu quando investigadores conseguiram acesso a mensagens internas
e áudios trocados entre gestores das clínicas. Nessas conversas, pacientes eram tratados como mercadoria, chamavam internações de contratos, leitos de vagas, e se referiam às pessoas como peças, números ou pendências. Em um dos áudios, um administrador reclamava que o interno não rendia mais, porque a família havia parado de pagar, sugerindo que o retirassem para abrir espaço para alguém lucrativo. Em outro, discutiam a possibilidade de aceitar um adolescente porque menor dá mais tempo de internação, sem contestação. Essa linguagem fria, comercial, revelava uma mentalidade desumanizadora, onde vidas eram planilhas e sofrimento era oportunidade de faturamento. O mais chocante, havia negociação de valores para manter pacientes dopados, quando familiares insistiam em buscá-los, como forma de desestimular a retirada. A existência dessas mensagens destruiu qualquer argumento de que excessos eram casos isolados e mostrou que a prática era deliberada, organizada e lucrativa. O impacto psicológico nas vítimas foi tão devastador que muitos, mesmo após o resgate, não conseguiam retomar a própria identidade. Psicólogos que acompanharam os sobreviventes relataram traumas comparáveis aos de prisioneiros de campos de detenção. Alguns não suportavam dormir em camas normais e preferiam o chão, porque haviam sido condicionados a acreditar que conforto era privilégio e poderia ser retirado como punição. Outros tinham ataques de pânico ao ouvir o som de portas batendo, passos no corredor ou qualquer cheiro associado ao hospital e produtos de limpeza. Houve pacientes que perderam completamente a noção de tempo, não sabiam se ficaram internados semanas, meses ou anos. Um deles, de 34 anos, acreditava ter 27, pois sua memória havia congelado no ano da internação. A sensação de culpa também era recorrente. Muitos achavam que realmente mereciam castigo, resultado da doutrinação psicológica que dizia que estar ali era para o seu próprio bem. O trauma foi tão profundo que especialistas afirmaram que, para alguns, a clínica criou transtornos mentais que antes não existiam. A operação que revelou todo o esquema ganhou proporções maiores quando denúncias semelhantes começaram a surgir em outras cidades de Goiás, indicando que não se tratava de um caso isolado, mas de uma rede articulada de clínicas que seguiam o mesmo método de tratamento. Relatórios mostraram que existiam grupos administrativos por trás dessas instituições, repassando protocolos, fornecedores de medicamentos, e até advogados especializados em contornar denúncias. Em certos casos, quando uma clínica começava a receber atenção negativa, simplesmente mudava de nome e de direção no papel, mas mantinha os mesmos funcionários e práticas. Essa estrutura descentralizada dificultava o rastreio e o fechamento definitivo dos locais. Além disso, algumas famílias, por vergonha ou medo de retaliação, se recusavam a testemunhar, permitindo que novas clínicas continuassem nas sombras. A multiplicação dessas denúncias provou que o problema não era um desvio individual, mas sim um sistema lucrativo sustentado pela vulnerabilidade humana e pela falha na fiscalização pública. O escândalo atingiu um ponto crítico quando veio à tona a suspeita de mortes ocultadas dentro dessas clínicas. Embora muitas instituições declarassem oficialmente que nunca houve óbitos, investigações cruzando dados de boletins, registros de saúde e relatos familiares mostraram indícios de que algumas mortes foram classificadas como alta voluntária, fuga ou transferência para mascarar o falecimento. Uma mãe relatou que, ao tentar buscar o filho após 2 meses sem notícias, ouviu que ele havia desistido do tratamento e ido embora por conta própria. Só que o rapaz não tinha documentos, dinheiro ou qualquer contato, e nunca mais foi visto. Em um caso ainda mais perturbador, um ex-funcionário afirmou que, quando alguém morria durante contenção química, o corpo era removido rapidamente e a cama ocupada por outro paciente no mesmo dia, para manter o fluxo de pagamento. Até hoje, há investigações em curso para tentar identificar quantas pessoas realmente perderam a vida nesses locais e quantas simplesmente foram apagadas do mapa como se nunca tivessem existido. O que mais chocou os investigadores foi descobrir como essas clínicas manipulavam a narrativa para se proteger. Sempre que uma denúncia surgia, ela se usavam três estratégias. Primeiro, culpavam a vítima, alegando que o paciente inventava histórias por causa da condição mental. Segundo, questionavam a credibilidade da família, insinuando abandono, ingratidão ou interesse financeiro. Por fim, acionavam aliados públicos para emitir notas de apoio, reforçando a ideia de que eram instituições sérias atacadas por campanhas difamatórias. Em muitos casos, pacientes que tentaram denunciar eram imediatamente classificados como em surto
e isolados, impedidos de conversar com outros internos ou visitantes. Funcionários eram orientados a repetir versões ensaiadas, e qualquer sinal de investigação era recebido com limpeza emergencial dos espaços, troca de prontuários e descarte de documentos. Essa capacidade de manipular a percepção externa permitiu que várias dessas clínicas funcionassem por anos sem fiscalização efetiva, tornando o sofrimento humano um produto maquiado de tratamento e compaixão. Com o avanço das apurações, surgiram relatos de que algumas clínicas mantinham punições disciplinares camufladas, de terápias. Pacientes eram obrigados a realizar tarefas humilhantes, como limpar banheiro com as próprias roupas, permanecer horas ajoelhados no chão, ou repetir frases de culpa enquanto eram vigiados. Atividades físicas eram usadas como castigo. Quem chorava, reclamava ou pedia para ir embora era forçado a correr em volta do pátio sob sol intenso, mesmo debilitado pelos remédios. Caso alguém desmaiasse, era tratado como manipulador e recebia ainda mais sedação. Havia também o que chamavam de reflexão guiada, onde o interno ficava sentado diante de um espelho, sendo insultado por um monitor, até chorar, supostamente para reconhecer seus erros. Muitos sobreviventes afirmaram que essas práticas não apenas destruíam a autoestima, mas também criavam confusão mental, levando-os a acreditar que mereciam as agressões. A linha entre tratamento e tortura era inexistente. Cada método tinha o objetivo de submeter, domar e quebrar o indivíduo psicologicamente. O uso indevido de medicamentos tornou-se um dos pilares mais consistentes da denúncia, revelando uma realidade onde a farmacologia era aplicada como ferramenta de controle absoluto. Os remédios eram administrados em doses padronizadas, ignorando peso, idade, histórico clínico ou possíveis interações perigosas. Benzodiazepínicos, antipsicóticos e sedativos potentes eram distribuídos como se fossem analgésicos comuns, e a combinação entre eles criava um estado de torpor contínuo. Em alguns casos, pacientes recebiam injeções sem serem informados do que continham. E, após alguns minutos, perdiam a capacidade de falar ou de manter-se em pé. Médicos coniventes assinavam receitas em branco, permitindo que funcionários escolhessem o que aplicar de acordo com a necessidade do dia. Exames periódicos para monitorar efeitos colaterais simplesmente não existiam. Esse abuso constante transformava o organismo em um campo de batalha. Tremores, perda de memória, convulsões e danos hepáticos se tornaram consequências frequentes. Em vez de promover tratamento, o uso de medicamentos foi moldado para garantir obediência, dependência e silêncio. A precariedade da alimentação também revelava o descaso absoluto com a dignidade humana. As refeições eram servidas em porções mínimas, muitas vezes frias, com alimentos de baixa qualidade e próximos do vencimento. Alguns DH. O cardápio se resumia a arroz branco e salsicha, repetido nas 3 refeições. Havia internos que alegavam ter passado até 24 horas sem comer como forma de punição coletiva. Pacientes que reclamavam eram rotulados como manipuladores e tinham a comida reduzida ou substituída por uma mistura líquida de gosto amargo, chamada entre funcionários de dieta de contenção. A desnutrição era visível: costelas marcadas, perda de massa muscular, pele opaca e fraqueza extrema. Para completar o cenário, não era raro que a água servida tivesse gosto de cloro ou ferrugem devido à falta de manutenção do encanamento. O efeito era devastador, especialmente para aqueles sob doses altas de psicotrópicos, já que a combinação de medicamentos fortes com falta de nutrientes potencializava alucinações, confusão mental e desmaios. A alimentação, em vez de sustento, era usada como ferramenta de submissão e enfraquecimento físico. As condições de higiene expunham um ambiente que mais lembrava cárcere do que instituição de saúde. Banhos eram controlados e muitas vezes concedidos apenas 2 ou 3 vezes por semana, com água gelada, mesmo em períodos de frio intenso. Muitos internos não tinham acesso a itens básicos como sabonete, escova de dentes ou absorventes, e eram obrigados a compartilhar toalhas sujas ou usar peças de roupa molhadas. Os quartos tinham forte cheiro de mofo e urina, colchões rasgados e cobertos por plástico para facilitar a limpeza após vômitos ou incontinência causada pelos remédios. Banheiros raramente tinham portas, uma forma de vigilância constante. Além disso, a falta de limpeza favorecia a proliferação de piolhos, sarna e infecções de pele, que não recebiam tratamento adequado. Pacientes que contraíam doenças
Eram isolados em pequenos cômodos, sem ventilação, até que os sintomas passassem. A insalubridade não era acidental. Era parte de uma rotina que reforçava a ideia de que, ali dentro, higiene e dignidade eram privilégios e não direitos. Ao entrevistar sobreviventes, os investigadores ouviram relatos que revelavam o terror das noites dentro dessas clínicas. Quando o sol se punha e a supervisão externa desaparecia, aumentavam os abusos, as agressões e os castigos. Muitos internos descreviam as madrugadas como o período mais temido. Gritos de dor ecoavam pelos corredores, portas batiam, e funcionários realizavam rondas inesperadas, acordando pacientes à força para checagens disciplinares. Quem era flagrado chorando, rezando ou tentando conversar com outros internos era imediatamente silenciado com ameaças, contenção física ou injeções. A privação de sono era uma prática constante. Luzes eram acesas repetidamente durante a madrugada, e barulhos eram provocados propositalmente para impedir o descanso. Alguns sobreviventes afirmaram que, após dias sem dormir adequadamente, começaram a confundir sonho e realidade, tornando-se ainda mais vulneráveis à manipulação psicológica. Não era incomum que novos internos, após poucas noites, implorassem para se comportar apenas para conseguir algumas horas de paz à noite. Para muitos era um tormento planejado para quebrar a resistência emocional e mental. A ausência de fiscalização contínua foi um dos fatores que permitiu que esse esquema se mantivesse por tanto tempo. As visitas oficiais eram previamente agendadas, e as clínicas tinham um ritual de preparação para mascarar a realidade. Escondiam pacientes mais debilitados, limpavam apenas as áreas que seriam mostradas e distribuíam roupas melhores momentos antes da chegada dos fiscais. Alguns internos eram instruídos a repetir frases decoradas, como "aqui é muito bom, tô melhorando e não quero ir embora". Os que não conseguiam falar eram isolados temporariamente em quartos trancados. Funcionários mais articulados assumiam o papel de pacientes recuperados para dar depoimentos falsos sobre o sucesso do tratamento. Além disso, muitas inspeções eram superficiais, focadas em documentos que já haviam sido adulterados previamente. A combinação de conivência, descaso e manipulação tornou as fiscalizações quase inúteis, permitindo que o terror continuasse operando sob uma fachada de normalidade e cuidado humanizado. Quando a operação policial finalmente desmontou parte da rede, o impacto foi nacional. Imagens do resgate chocaram o país. Pessoas desnutridas, dopadas, com marcas de contenção, vivendo em condições subhumanas. A comoção gerou protestos, exigências de responsabilização e pedidos de mudanças urgentes nas políticas de internação. No entanto, mesmo com repercussão massiva, a punição aos responsáveis caminhou lentamente. Alguns gestores foram presos, mas muitos responderam em liberdade argumentando que apenas seguiam protocolos para tratar a dependência química. O caso expôs falhas graves no sistema de saúde mental e reacendeu um debate polêmico. Até que ponto o modelo de internação, principalmente em instituições privadas, menos abre espaço para abusos e torturas, sob o pretexto de cura? Para as vítimas, a libertação não encerrou o pesadelo. Elas carregam cicatrizes emocionais e físicas que provavelmente acompanharão por toda a vida. Enquanto a sociedade tenta compreender como um sistema tão cruel pôde existir diante de tantos olhos fechados. Se essa história te revoltou, te chocou, ou te fez perceber o quanto vidas podem ser destruídas por trás de muros que deveriam proteger, então você entendeu o verdadeiro peso desse caso. O que aconteceu nessas clínicas não foi um erro, não foi exagero de denúncia, e muito menos um método controverso de tratamento. Foi tortura institucional travestida de cuidado, mantida com a conivência de quem deveria fiscalizar, denunciar e impedir. Pessoas foram apagadas, silenciadas e tratadas como descartáveis. E isso não está enterrado no passado. Ainda hoje, muitos casos semelhantes continuam acontecendo no Brasil, longe das câmeras, longe da imprensa e longe do conhecimento do público. Se você acredita que histórias como esta precisam ser expostas, que o silêncio nunca deve vencer e que alguém precisa continuar trazendo à tona a verdade por trás dessas instituições, então não saia do vídeo sem se posicionar. Deixe seu comentário, compartilhe e, principalmente, se inscreva no canal. Aqui, a gente não conta casos para entreter menos, a gente revela o que muita gente tenta esconder. E se você acha que essa história foi forte, se prepare para o que ainda está por vir.